Senhor, obrigado pela vida do Dr. Augusto aqui, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Que nós possamos ser abençoados e ensinados pela Tua Palavra nessa noite. Abre os nossos corações, dá foco para as nossas mentes, tira o cansaço dele, tira o cansaço de nós e que nós possamos ter um tempo aqui de instrução na Tua lei para sairmos não só instruídos, mas também impressionados pela Tua Palavra e impactados pelo desejo da obra missionária. Senhor, oramos e pedimos no santíssimo nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, alô. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e dizer da gratidão a Deus pela oportunidade de participar dessa conferência missionária em 2021 e que marca também os 33 anos da Igreja Batista Mahanaim. Grato ao pastor Iago pelo convite para estar aqui. Quero dizer que toda vez que eu venho para o Ceará, estou morando em Recife agora, toda vez que eu venho para o Ceará eu me sinto muito à vontade. Eu, quando era criança, eu morei em Juazeiro do Norte, morei em Crato, tenho 2 irmãs que nasceram no Crato, conheço todas aquelas terras do Padre Inciso, né, de lá. Quando o missionário aqui perguntou que serra, o nome da serra, eu na hora sussurrei ali para Iago, né, a Serra do Araripe, que é mais para o interior e que eu andei muito por aquelas serras quando era criança e adolescente. Então, sempre muito à vontade estando aqui e também entre os irmãos batistas. Eu tenho uma história com os batistas, eu fui criado na igreja presbiteriana, depois da minha conversão aos 23 anos, eu estava desviado, eu fui para uma igreja batista e lá eu mergulhei. Então, se o batismo salva, eu estou tranquilo, porque eu fui batizado quando era criança e fui batizado depois como era adulto. Então, salvação está garantida, tudo para quanto é lado aqui. Então, me sinto bem à vontade no meio dos irmãos também. Queridos, quando conversamos com o pastor Iago sobre o propósito da conferência e dos temas a serem abordados, então, sugeri que eu fizesse 2 palestras na carta de Paulo aos Romanos, que ao contrário do que muita gente pensa, é uma carta missionária. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, hoje à noite e amanhã à noite, eu devo expor 2 capítulos da carta aos Romanos. Hoje à noite é Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, porque eu creio que esse capítulo lança todo o fundamento do argumento missionário de Paulo à igreja de Roma. Por isso, peço a sua atenção para a leitura que nós faremos da passagem dita. Romanos capítulo 1, de 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda
injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós já oramos pedindo que Ele nos desse iluminação. Sem mais demora, vamos para a exposição do texto. Paulo escreveu essa carta em preparação a uma visita que ele planejava fazer para a igreja de Roma. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, tinha trabalhado aí entre 13 a 15 anos, mais ou menos, na bacia do Mediterrâneo, plantando igrejas nas 5 províncias romanas. E ele agora levantava os olhos para o norte, aonde Cristo, na verdade, seria mais noroeste, aonde Cristo não havia sido ainda pregado. Ele tinha o coração na Espanha, que não era ou não tinha sido evangelizada até aquela ocasião. E ele queria fazer isso. Como apóstolo de Cristo, chamado para pregar o evangelho aos gentios, ele entendia que aquela região também era a sua paróquia. E ele estava disposto a ir para a Espanha. Esse é o plano dele, ir para a Espanha pregar a Cristo. Só que ele precisava, obviamente, de apoio para cumprir esse desejo missionário. Precisava de apoio espiritual, precisava de orações e, evidentemente, de apoio financeiro também. A igreja que estava mais próxima e que tinha condições de apoiar o apóstolo Paulo era a igreja de Roma, que não havia sido fundada por ele. E, portanto, Paulo era um ilustre desconhecido de boa parte da igreja. No final da carta aos Romanos, no capítulo 16, nós temos uma relação de mais de 20 pessoas que Paulo menciona por nome e que estavam na igreja de Roma, mas eram provavelmente pessoas que Paulo conheceu durante aquele tempo que ele passou viajando pelo mundo, pregando o evangelho, e que haviam se mudado para Roma. Mas ele mesmo não era conhecido pessoalmente da igreja, que era composta de uma boa parte de judeus e também de gentios, de romanos convertidos ao evangelho de Cristo Jesus. É essa igreja que Paulo planeja angariar como apoio para seus planos missionários. Como eu disse, ele está pensando numa igreja onde ele não é tão conhecido. E Paulo está consciente de que corriam muitos boatos a respeito dele. Paulo era considerado pelos judeus como sendo um apóstata do judaísmo, alguém que tinha traído a religião dos seus pais, alguém que tinha abandonado as riquezas e as glórias da religião do Antigo Testamento, do judaísmo do Antigo Testamento, e agora pregava que não era mais necessário a circuncisão, que não era mais necessária a lei, as regras dietárias que Moisés havia ensinado aos judeus. Pois não. E, além disso, Paulo era acusado de incluir na aliança, incluir dentro da igreja, que nasceu judaica em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Paulo era acusado de trazer os gentios para dentro da igreja sem circuncisão e sem os requerimentos da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo sabe que na igreja de Roma, que ele pretende visitar e de quem ele pretende ganhar o apoio, havia um grupo grande de judeus. A comunidade judaica em Roma era tão grande, que o imperador Cláudio, numa certa altura, passou um decreto expulsando os judeus de Roma. E foi nessa debandada dos judeus, e no meio deles foram judeus cristãos, que Paulo encontra Priscila e Áquila, que eram moradores de Roma e que fugiram de lá e que vão encontrar com Paulo na região de Corinto, mais adiante. Tal era a influência dos judeus nessa que era a capital do império, não é? Então Paulo sabe que quando ele chegar em Roma, provavelmente ele vai ser questionado a respeito desses assuntos pelos judeus que haviam se convertido e que estavam dentro da igreja.
Então, Paulo ia ser questionado, né? Por que você diz que não tem mais circuncisão, que nós não precisamos guardar mais o calendário judaico, que nós não precisamos mais observar aquelas leis a respeito de comida? Por que você diz que essa dispensação da antiga aliança passou? Por que você fala que a lei já foi cumprida em Cristo? Ele ia ser questionado a respeito disso. Então, a melhor estratégia, segundo a perspectiva de Paulo, seria preparar a igreja para receber a visita dele. E é quando ele escreve essa carta. Essa carta, então, é a carta de um missionário que deseja angariar o apoio de uma igreja, da qual ele não é conhecido, e onde pairam dúvidas a respeito das suas crenças e das suas práticas. A carta aos Romanos é uma exposição de Paulo do evangelho que ele prega à luz das questões judaicas. Isso explica porque é a carta que tem mais citações do Antigo Testamento, explica porque que ele gasta 3 capítulos para falar sobre Israel, explica porque ele fala a respeito da circuncisão, a respeito da lei, ele cita Abraão, ele cita Davi, ele cita outras pessoas do Antigo Testamento. Essa é a razão pela qual a carta aos Romanos está cheia de referências ao Antigo Testamento e tem essa pegada judaica, tentando explicar algumas das questões que são decorrência do evangelho que ele prega. O plano da carta é muito simples. Nos primeiros capítulos de 1 a 3, Paulo fala a respeito da perdição de toda a raça humana. Ele quer convencer a igreja de Roma de que ele precisa ir na Espanha para pregar o evangelho. Como é que ele faz isso? Ele começa no capítulo 1 dizendo que os espanhóis estão perdidos, mesmo que eles nunca ouviram falar de Cristo e mesmo que eles não conheçam a lei de Moisés. Eles estão perdidos. Capítulo 1. No capítulo 2 ele diz, os judeus também estão perdidos. Os judeus que moram lá pela Espanha também estão perdidos, mesmo que eles receberam a lei. No capítulo 3 ele diz, judeus e gentios estão perdidos. Vai até a metade do capítulo 3, ele fala da perdição de toda a raça humana, e é onde tem aquele versículo conhecido, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aqui tanto judeus como gentios. Todos eles pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que Paulo quer ir pregar o evangelho na Espanha, diante da perdição de toda a raça humana, quer seja judeu, que tinha a revelação de Deus no Antigo Testamento, quer sejam os gentios que nunca nem ouviram falar de Moisés, da lei de Deus, de Jesus, estão perdidos do mesmo jeito. Se Paulo não cresce que os espanhóis estavam perdidos, não faz sentido ele ter escrito essa carta para angariar o apoio da igreja para pregar o evangelho lá. Era mais tranquilo Paulo deixar os espanhóis morrerem sem ouvir de Cristo, não é? Porque aí seriam inocentes, não é? Nunca morreriam sem nunca ter ouvido o evangelho, então Deus haveria de perdoar. Muita gente tem esse pensamento hoje, né? É o mito do indígena inocente, né? As pessoas pensam nas tribos, nesses povos que nunca ouviram falar de Cristo, não conhecem a revelação escrita, e o pessoal acha que no dia do juízo Deus vai perdoá-los e Deus vai salvá-los porque eles nunca ouviram falar de Cristo, então eles estariam desculpados. Não é isso que o apóstolo Paulo pensa, não. E eu espero convencer você hoje à noite. Na verdade, essa é a base para missões. Por que fazer missões? A razão é, inicialmente, pela perdição completa da raça humana, e sem o evangelho de Cristo, que Paulo vai expor no final do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé. Sem essa doutrina de que Deus justifica o pecador com base na obra completa de Cristo, não existe salvação possível. Não existe. Por isso que missões é urgente, por isso que missões é prioritário, por isso que missões é a obra central da igreja em todas as suas épocas, em todo lugar. Então esse é o meu propósito nessa noite e também amanhã à noite, fazer exposições da carta aos Romanos, nessa perspectiva, com o objetivo de fortalecer o empenho que os irmãos já têm por missões. É fácil ver que a igreja está comprometida com missões. Meu objetivo é renovar a convicção de vocês, fortalecer vocês nessa perspectiva e, quem sabe, despertar alguma vocação para o campo missionário.
Então vamos lá. Eu vou dividir o texto que eu li, do verso 18 até o final, em 4 partes. Na primeira nós vamos ver a revelação de Deus à humanidade, através da natureza, que vai aí do verso 18 até o verso 20. Depois nós vamos ver a rejeição da humanidade, a revelação natural de Deus, que vai do verso 21 até o verso 23. Depois nós vamos ver a retribuição, como Deus retribuiu, como Deus reagiu à rejeição da sua revelação, que vai do verso 24 até o verso 31. E no verso 32, a rebelião da humanidade, mesmo debaixo do juízo de Deus. O quadro que nós temos aqui é um quadro de derrota, de miséria, de destruição e de impotência da raça humana para fazer alguma coisa com relação ao seu próprio destino. E eu espero que isso fique claro à medida que a gente permanece, à medida que a gente continua com a exposição. Vamos começar então. Obrigado. Vamos começar então com a primeira parte, que é a revelação. Por conta do hábito das nossas casas editoras e publicadoras de colocarem negritos separando blocos de texto da Bíblia, meter um negrito aí, na minha Bíblia pelo menos, entre o verso 17 e 18, separando esses 2 versículos. E aí dá a impressão que Paulo está começando no verso 18 um assunto novo. Na verdade, olha o que é que ele tinha dito no verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora atenção. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela no céu. Percebe que ele está falando de 2 revelações? Nos versos 16 e 17, ele fala que a justiça de Deus, ou a maneira como Deus justifica o pecador, se revela no Evangelho. Mas tem uma outra revelação de Deus, que não salva, e que é comum a toda a humanidade, e que diz que há um Deus e que esse Deus está irado. É o que diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu. Céu aqui não é o céu onde está Jesus e os anjos e os que já morreram, mas céu aqui é a natureza, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. A ira de Deus se manifesta através da sua revelação na natureza. A natureza, ela mostra que há um Deus e que esse Deus está irado. Por que Deus está irado? Ele diz no verso 18 que a ira de Deus é contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter aqui significa segurar alguma coisa empurrando para baixo, como quem mata alguém por afogamento. Os homens sufocam a verdade de Deus com a sua impiedade e com a sua perversão. Por isso Deus está irado. Que verdade é essa, perguntaríamos a Paulo, que os homens sufocam e que deixa Deus irado? Está aí no verso 19. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não ficou sem dar testemunho de si mesmo e sem se revelar à raça humana. Mas no que é possível Deus se manifestar, Ele fez isso. Ele fez isso para com a raça humana. Explicado melhor no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos são as qualidades de Deus. Como Deus é invisível, os seus atributos também são. Suas qualidades, aquilo que faz Deus o que Ele é. Os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo aqui que por meio das coisas que foram criadas, desde o princípio do mundo, quando Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, através da observação da natureza, todo mundo percebe que existe um Deus e que esse Deus está insatisfeito conosco.
A ira de Deus se revela através da natureza. A prova disso é que, mesmo nos povos mais primitivos, existe religião. Existe alguma forma religiosa em que eles tentam apaziguar os seus deuses, quaisquer que sejam. Apaziguar os demônios, fugir da ira de espíritos malignos. De onde é que vem esse medo e essa consciência de que existem poderes superiores? Exatamente disso aqui. Que eles podem perceber pela natureza, de que a natureza nem sempre existiu, que a natureza teve algum começo e que existe alguém que transcende as coisas naturais e que está acima desse mundo que a gente observa, que a gente vê, que a gente pode medir, que a gente pode mensurar e descobrir suas leis. Existe alguém, algo além. Isso é o que a gente chama revelação natural. Deus se revela pela natureza. Não está escrito no Salmo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, que existe um Deus e que esse Deus é além da natureza e que Ele é o autor de todas as coisas e que um dia nós vamos prestar contas a Ele, isso está impresso no coração de todo ser humano. Não existe ateu, no sentido de ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que uma pessoa toma e geralmente é uma decisão de cunho moral. Decisão de cunho moral. Sem fundamentação científica nenhuma, porque a ciência não pode postular sobre a existência de Deus, isso é metafísica, isso foge do âmbito da ciência. Tem nada, a ciência não prova nem desprova a existência de Deus. Não é função da ciência fazer isso. Então não é uma decisão baseada em fatos científicos, muito embora hoje em dia é comum você colocar a ciência contra Deus. São duas categorias completamente diferentes de conhecimento, de áreas de conhecimento. O mundo, a natureza, as coisas criadas, elas apontam que existe um Deus, particularmente duas coisas que Paulo diz aqui. Primeiro, o seu eterno poder, está no verso 20. O mundo fala do eterno poder de Deus, ou seja, que tudo isso foi criado por alguém. Isso não pode ter surgido por acaso. O mundo é muito complicado, bonito, complexo, variado, para que possa ter surgido do acaso, para que a matéria se autogerou, porque essa é a opção do ateísmo, né? Se não existe um Deus que criou todas as coisas, então a explicação melhor para o universo é que um dia a matéria se autogerou, ela surgiu espontaneamente. Precisa mais fé para crer nisso do que para crer no Deus da Bíblia, não é? Primeiro, que o seu eterno poder. Segundo, a sua própria divindade. O que é que significa isso? A divindade é aquilo que separa Deus da natureza. Deus é divino, nós não somos. Com isso, deveria ficar claro que os povos não podem adorar ou fazer deuses para si. Porque existe alguém que transcende a natureza e que não pode ser representado por nada criado ou visível. Ele é divino, ele é distinto de nós. A gente chama isso a alteridade de Deus, né? Ele é totalmente outro de nós, ele é totalmente outro. Portanto, nós não podemos representá-lo através de figuras, de imagens ou qualquer outro tipo de coisa que pretenda trazer a imagem dele. Estas coisas são percebidas, Paulo diz aqui, desde o princípio do mundo. Olha a conclusão de Paulo no verso 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles são indesculpáveis. Ninguém vai poder... Indesculpável é uma palavra grega tirada... Paulo está tirando uma palavra aqui da linguagem jurídica da sua época. É a palavra que descreve uma pessoa que não tem apologia. Não tem como apresentar uma apologia em seu favor. A culpa é óbvia. Não tem nada que possa apresentar para desculpar o seu erro. No dia do juízo, ninguém vai poder apresentar uma apologia de si mesmo diante de Deus, dizendo: eu fui assim, eu fiz assim, eu agi dessa maneira, porque eu não sabia que o sonho existia e eu não tinha nenhuma ideia do teu caráter e nem imaginei que um dia eu prestaria contas a ti. Ninguém vai poder apresentar essa desculpa diante de Deus. Nem povos indígenas não alcançados,
berberes que moram lá no deserto do Saara, esquimós que moram nas extremidades da terra, há pessoas das grandes urbes, das grandes cidades, que nunca frequentaram a igreja, nunca ouviram falar do verdadeiro evangelho. Não haverá ninguém no dia do juízo que vai poder apresentar uma desculpa diante de Deus. Eles são indesculpáveis. Por isso que Paulo quer pregar o evangelho na Espanha. Por isso que ele quer ir lá no fim do mundo, onde Cristo nunca foi anunciado e onde as pessoas podem perceber pela natureza que existe um Deus. E é só isso que a revelação natural traz. A revelação natural, ela não salva. Ela fala que existe um Deus, mas ela não diz de que maneira esse Deus pode ser apaziguado. De que maneira nós podemos nos reconciliar com esse Deus e ser aceitos por Ele. Isso aí você nunca vai descobrir olhando para a natureza, e nunca vai descobrir isso contemplando as montanhas, nem verificando a beleza animal, olhando para os céus e as estrelas de noite. Você nunca vai descobrir isso observando o mundo ao seu redor. É por isso que Paulo começou dizendo: a justiça de Deus se revela no Evangelho, não através da natureza. Por natureza, pela religiosidade do seu coração, o homem nunca vai chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Não vai. Eles são indesculpáveis. Bom, apesar de Deus ter se revelado dessa maneira tão, segundo Paulo diz aqui, tão clara, não é? Por que que a humanidade toda é cheia de ídolos? Por que que a humanidade, os gentios, os pagãos, mergulharam na mais profunda idolatria, nas trevas da ignorância, na perversão dos seus caminhos, práticas imorais e violentas? Por que isso? Ele responde aqui, verso 21. E aqui vamos para a segunda parte da minha exposição. Essa primeira foi revelação e a segunda é rejeição. Porquanto eles são indesculpáveis, final do verso 20, porque tendo conhecimento de Deus, que afirmação forte, né? Paulo está dizendo aqui, eles têm conhecimento de Deus. O pagão tem conhecimento de Deus, o selvagem tem conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, deixaram de fazer duas coisas que poderiam ter feito através da revelação natural. Primeiro, não o glorificaram como Deus. Segundo, nem lhe deram graças. Essas duas coisas, pelo menos, eles poderiam ter feito. Poderiam ter glorificado a esse Deus, mesmo sem saber o nome dele, mas reconhecer que existe alguém acima da criação, que não pode ser identificado com ela, que é eternamente poderoso e que é santo, justo e verdadeiro, a quem nós vamos prestar conta. E segunda coisa, agradecer a esse Deus, mesmo sem saber o nome, pela chuva, pela colheita, pelas estações do ano, pela prosperidade, pela fertilidade e tudo mais de bom e maravilhoso que Deus nos concede. A revelação natural seria suficiente para que os pagãos, para que o homem glorificasse a Deus e rendesse graças a Ele pelas bênçãos materiais. Mas em vez disso, o que é que eles fizeram, diz aí o apóstolo Paulo. E a partir daqui do verso 21, você percebe, tem uma escadinha para baixo. Veja só, cada degrau. Primeiro, antes, verso 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Raciocinar não é errado. O problema é que o raciocínio, o pensamento humano, ele precisa de um referencial. Na hora que você tira Deus como referência, lembrando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos teorreferentes. O ser humano é teorreferente. A referência íntima e profunda do homem foi e sempre será Deus. O problema é que ele detém isso, né? Ele sufoca isso, como nós vimos no início aqui. Na hora que eles abandonaram Deus do pensamento, que rejeitaram a revelação natural, eles perderam o rumo. E a mente continuou raciocinando, mas ela agora não tem mais orientação. O homem, depois da queda, ele continuou pensando. Depois do pecado, ele continuou raciocinando. Só que agora o seu raciocínio, ele não está mais orientado para Deus. E o resultado, Paulo diz aqui, é que eles se anularam, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. As conclusões que eles chegaram eram conclusões completamente diversas da verdade que Deus havia revelado. Paulo provavelmente está falando aqui dos filósofos da sua época. E na época de Paulo,
havia já uma grande tradição filosófica que permeava a cultura helenística daquela época. Platão era admirado, Aristóteles era admirado, era querido, todos os filósofos gregos eram amados. Os gregos gostavam de filosofia como o brasileiro gosta de futebol. E os grandes ídolos dos gregos eram exatamente os grandes filósofos. Paulo está dizendo que o raciocínio deles é nulo. Não é que a mente humana não possa captar verdades. Na verdade, nós até aproveitamos descobertas feitas por descrentes. Cientistas ateus, eles fazem descobertas maravilhosas de como o mundo funciona, ciência, e de que maneira aquele conhecimento pode ser usado para beneficiar a raça humana, tecnologia. Então, ciência e tecnologia, a maior parte das vezes vem de gente que não tem qualquer referência a Deus. O homem continua pensando, ele continua pesquisando, mas só que no final, a inclinação do seu coração ao ver todas essas maravilhas nunca vai ser Deus. Mas serão deuses que ele vai inventar, como Paulo vai dizer em seguida aqui. Primeiro, a mente. Eles se tornaram nulos nos seus raciocínios. Isso leva a um degrau para baixo. Obscureceu-se o coração insensato deles. O coração deles ficou escuro. Primeiro a mente se tornou nula. Passo seguinte, o coração ficou escuro. O coração na Bíblia, geralmente se refere à sede da existência humana. Aquilo que nós somos. Aquilo escureceu. Você já ficou num quarto escuro? Totalmente escuro, você não sabe nem mais onde é a porta, nem o interruptor. É horrível essa sensação. Você perde referência, você não sabe de onde veio, para onde vai, para que lado se virar. Você não sabe. É essa figura que Paulo usa aqui para dizer o estado do coração dos pagãos é treva profunda, que significa a falta do conhecimento verdadeiro de Deus. A rejeição que Deus fez de si mesmo leva ao escurecimento do coração. E aí, primeiro o intelecto, próximo passo o coração, próximo passo a consciência. Verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Perderam o senso de autoanálise. Eles, nessa tolice de abandonar o conhecimento de Deus, eles pensaram que estavam sendo sábios. Dizendo-se sábios, com certeza Paulo está pensando aqui nos grandes filósofos, nos sofistas, os grandes intelectuais da sua época. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque sem o verdadeiro conhecimento de Deus, o conhecimento humano é loucura. É loucura. É um tema bastante repetido em toda a Bíblia. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Tornaram-se loucos e não perceberam. E aí, agora, mais um passo, né? Intelecto, coração, autoconsciência e agora, verso 23, moral. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao rejeitar a revelação de Deus, eles tiveram que fazer deuses para si, porque o homem é um ser religioso. Você vai encontrar todo homem de joelho diante de algum altar. Se não for o altar do Deus verdadeiro, será um altar que ele mesmo construiu. Ele vai se curvar diante do dinheiro, ele vai se curvar diante do sexo, ele vai se curvar diante de deuses que ele imaginou, ele vai se curvar diante de ídolos no seu coração. O homem é um ser religioso, todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa. Na hora que os pagãos rejeitaram o conhecimento de Deus que é dado pela natureza, eles tiveram que fazer deuses para si. Percebem a tolice? Eles trocaram, como Paulo diz, a glória do Deus incorruptível, em vez de adorar o Deus que não se corrompe, quer dizer, ele não morre, e portanto a sua carne, seu corpo não apodrece, enquanto que os animais, quadrúpedes e répteis e os homens apodrecem. Então, em vez de adorar o Deus incorruptível, eles adoraram a criação corruptível. Fizeram imagens para si, de aves, estou pensando aqui no pássaro preto do Ibis,
ibis, que era adorado no Egito, quadrúpedes, o boi apis, era adorado no Egito, répteis, crocodilo, era adorado no Egito, e antes disso, Paulo falou, imagem de homem, o faraó era adorado no Egito, e o imperador romano era considerado filho de Deus, divino, lá em Roma, a quem Paulo escreve essa carta. Que coisa, né? O homem vai descendo, né? Primeiro a mente se perde, depois o coração fica em trevas, depois perde a capacidade de se auto-entender e de se criticar, e finalmente ele volta a ser religioso, porque ele não pode fugir da religião, não é? Ele cria deuses para si, e quando a gente pensa que já está no fim, tem ainda mais um degrau, que é a corrupção moral profunda, que vai acontecer agora no próximo passo, e é a terceira parte da nossa exposição, que é a retribuição. O que Deus fez? O que Deus fez diante da rejeição da humanidade, diante da revelação que Ele fez de si mesmo na natureza, uma revelação clara? Os homens detiveram a verdade, sufocaram, afogaram a verdade que está no seu coração, na sua consciência, na sua observação, está ao alcance dos seus olhos. Os homens sufocaram isso. Eles começaram a raciocinar sem levar Deus em consideração. Resultado, o coração se encheu de trevas, eles perderam o senso de autoanálise e voltaram, expressaram a sua religiosidade adorando alguma coisa menos do que Deus, adorando toda a criação em vez do Criador. E o que é que Deus fez então? Deus deu a eles o pior castigo de todos. O pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa, a um pecador, é dizer para ele, seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a um pecador. Deus simplesmente entregou a humanidade aos seus desejos e às suas paixões. Veja aqui como ele diz no verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Está vendo aí? 3 vezes. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Esse é o castigo de Deus. É isso que você quer? Então tudo bem. Eu entrego então você aos seus desejos. Vocês me rejeitaram. Vocês não me adoraram, vocês não me quiseram. Então tudo bem. Eu entrego vocês às paixões dos corações de vocês. Isso aqui é uma carreta Scania carregada, descendo a ladeira e Deus pisando no freio. Deus pisando no freio. Tem uma hora que Deus tira o pé do freio. A humanidade é assim, né? Deus está com o pé no breque. Mas tem uma hora que Ele tira e deixa as paixões e os desejos do nosso coração corrompido virem à tona. Por isso que eu disse que o pior castigo que Deus pode dar a alguém é dizer, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade é sempre inclinada para o mal. É claro que aqui nós estamos falando de pessoas não regeneradas, estamos falando da humanidade que não conhece a Deus, que sempre está voltada contra Deus, está em hostilidade contra Deus. Espero que isso tenha ficado claro, porque às vezes as pessoas pensam que existem indivíduos aí pelo mundo que eles não são nem contra nem a favor de Deus, né? Que eles estão assim no estado neutro e que talvez eles estejam assim ansiando pelas coisas de Deus, mas não conhecem a Deus e não sabem de Deus. Não é esse o quadro que você está vendo aqui. Ou então diz assim, a religião que eles criaram, a idolatria, mas talvez tenha gente sincera no meio deles. Vocês estão vendo alguém sincero aqui no que Paulo está dizendo? Para Paulo, as religiões pagãs dos indígenas, dos distantes, dos povos antigos, todas as religiões, elas são fruto da rebelião do homem, da rejeição da verdade de Deus revelada na natureza. Não tem nenhuma boa vontade aí, mas sim revolta contra Deus. Revolta contra Deus. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Eles não vão atrás de Deus. Eles não querem Deus. Eles não querem.
A carne é inimiga de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 8. E ele vai dizer mais, vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não recebe, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E ele não pode entendê-las exatamente por isso, pela sua natureza espiritual. Deus entregou a humanidade aos seus desejos e suas paixões. Você agora pode entender por que é que existe toda essa depravação, todo esse ódio, toda a história da humanidade é marcada por guerras, é marcada por massacres, por ódio das pessoas umas pelas outras, por todo tipo de perversão sexual, por todo tipo de roubo, de desonestidade, de falatório, de denigrir a imagem do outro. E com as redes sociais isso ficou mais evidente ainda, né? As redes sociais deram voz e vez aos tarados, aos perversos, aos imorais, aos depravados de todo tipo. E aí, isso que Paulo está descrevendo aqui está bem patente aos nossos olhos. Essa é a situação da humanidade. 3 vezes Paulo diz: Deus os entregou às suas paixões infames. Primeiro, verso 24. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscência quer dizer desejos maus do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Deus, sendo justo, quando castiga, castiga sempre na proporção da falta cometida, porque Ele é justo. Então, qual foi o pecado da humanidade? A humanidade desonrou a Deus ao rejeitá-lo e adorar a criação. Deus, então, entregou a humanidade a si mesma para que ela desonrasse, então, a si própria, desonrasse o seu próprio corpo. É o que ele está dizendo aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Então, Deus os entrega aos desejos do coração para que eles se desonrem. Por quê? Porque eles desonraram a Deus. E como Deus é justo, o castigo é na proporção do pecado cometido. Vocês me desonraram, então vocês serão desonrados. Entre vocês vão se desonrar. Segunda coisa, verso 26, Paulo agora deixa mais claro que especificamente o que é que ele tem em mente. Não é que é só isso, mas ele tem um ponto especial, está aí no verso 26. Por causa disso, isso aqui é toda aquela rejeição, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus, da mesma forma que eles perverteram a verdade de Deus, eles mudaram a natureza de Deus. Deus é o que Ele é, mas os homens o transformaram em suas criaturas limitadas e corruptíveis. Deus então entregou a humanidade aos desejos do seu próprio coração para torcerem a maneira como eles foram criados. Biblicamente falando, gênero está associado a sexo e se define no nascimento. Não tem como fugir disso na Bíblia. Nós somos determinados sexualmente e genericamente no nascimento. Ame o seu corpo, não tente impor a ele aquilo que ele não é. Ame a maneira como Deus lhe fez. Não se revolte contra isso, é mais uma revolta contra Deus. É mais uma. Deus entregou a humanidade, Deus tirou o pé do freio. Não é que Deus fez isso, não é que Deus estimulou as pessoas a fazer isso, Deus simplesmente tirou o pé do freio. E isso que já estava lá dentro, então vem à tona em borbotões. Eu tenho a impressão que Deus entregou a nossa geração nesse sentido, porque
Isso foi tão evidente, tão claro. E nunca tantas pessoas passaram a defender, querer justificar, inclusive, à luz da Bíblia. Biblicamente falando, então, da perspectiva do apóstolo Paulo, o relacionamento lesbiano e o relacionamento homoafetivo, ele faz parte desse momento em que a graça de Deus foi retirada e que as pessoas foram deixadas para expressar os desejos do seu coração. Por isso que Paulo tem que pregar o evangelho lá na Espanha. Por isso que Paulo tem que pregar o evangelho em Roma. Dos 10 imperadores romanos, pelo menos 9 eram praticantes da homossexualidade. Um deles era casado com um rapaz que vivia no palácio. Isso era muito comum no Império Romano. A pedofilia, a iniciação de adolescentes com a sodomia. Isso era comum no Império Romano, no mundo grego. Os gregos, inclusive, alguns autores gregos, exatamente porque eles desvalorizavam a mulher, achavam que o homem era superior à mulher, eles diziam que o amor entre um homem e outro homem é superior ao relacionamento de um homem com uma mulher e, portanto, deveria ser cultivado. Então era, inclusive, defendido filosoficamente. Não é essa perspectiva aqui. Quando você pensa, né, que hoje o pessoal está querendo defender tudo que é uma coisa nova, não é não. Isso já era defendido pelos filósofos, alguns, né? Alguns eram contra, mas alguns filósofos, eles defendiam a pedofilia, a sodomia e a prática homossexual. Paulo então está dizendo aqui, queridos, de onde procedem isso? De onde procedem essas coisas? No verso 28, o terceiro Deus os entregou. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tem um jogo de palavras aqui no grego que não aparece na nossa tradução. É mais ou menos assim. No grego diz assim: e porque eles desaprovaram a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Lembra que eu disse que o castigo é sempre proporcional à falta? Reprovaram a Deus e Deus disse: está bem. Eu vou entregar vocês a uma disposição mental reprovável, a uma maneira de pensar e de agir reprovável diante de mim. E aí vem a lista do que acontece quando Deus faz isso. A lista é grande. Estando cheios de, verso 29, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Não é interessante que nessa lista horrorosa tem a desobediência aos pais? E você pensando, né, papai e mamãe, que é normal, é natural, um anjinho, né? Está só crescendo, está só aprendendo, é só dar uma educaçãozinha boa. Não, isso é um problema fundamental do ser humano. Ele está em rebelião, seu filho está em rebelião contra Deus até que ele nasça de novo. Ele está em rebelião. Nós vimos aqui o testemunho da missionária do trabalho com crianças, o testemunho também do trabalho com a UANSE, da UANSE com crianças também. Por que nós vamos evangelizar crianças? Exatamente por isso, porque tudo isso que é dito aqui está no coração. O homem nasce assim, inclinado a todo mal, corrompido até o core, o centro da sua alma, do seu pensamento, do seu coração, como nós já vimos aqui a escadinha. Essa é a situação. Eu parei desobediente aos pais, mas não terminou. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa lista aqui que Paulo está colocando, ele está pensando, eu sei, está pensando na cidade de Roma e no Império Romano. O Império Romano era assim mesmo. E alguns séculos depois, mais uns 2 ou 3 séculos depois, o Império Romano seria destruído pelos bárbaros, invadido, conquistado, destruído pelos bárbaros, exatamente porque perdeu a força interna. Primeiro, o Império Romano, ele se decaiu moralmente, ele se corrompeu moralmente, internamente. Quando os bárbaros chegaram, não encontraram resistência quase nenhuma. Porque é assim que começa a queda de uma grande nação, moral.
E quando começa pelas mulheres, não é interessante que Paulo começa aqui falando das mulheres, não é? Quando ele fala da depravação aqui, ele diz porque as mulheres mudaram o uso natural. As mulheres são o último bastião moral da sociedade. Quando até elas estão corrompidas, aí é o fundo do poço. Fundo do poço. E essa lista aqui é o fundo do poço do Império Romano. E essa lista aqui reflete a realidade dos povos, reflete a realidade brasileira. Você me pergunta, pastor, mas eu olho assim e a gente vê que nem sempre é assim e nem com toda essa intensidade. De fato é verdade, mas isso é a misericórdia de Deus. É o que a gente chama de graça comum. O homem, apesar da queda, ele continua capaz de tomar decisões, de fazer algumas coisas boas. Ele pode escolher, por exemplo, no trânsito, ficar quieto quando leva uma fechada, em vez de soltar um palavrão ou sair com a sua pistola para dar um tiro no outro. O homem continua capaz de tomar decisões desse tipo, de dar o lugar para um idoso sentar, ou então dar o lugar para uma senhora sentar, embora se ela for um pouquinho mais jovem, ela vai ficar braba com isso, né? Porque ela não vai aceitar isso mais, não é verdade? Eu preciso me cuidar porque eu fui criado assim. De vez em quando eu me vejo dando lugar para uma moça de 30 anos e ela olha meio enviesado para mim assim. Não é? Então, nós somos capazes de fazer coisas boas, mas nosso coração é totalmente avesso a todo bem espiritual. Tudo que é de Deus, que procede de Deus, nosso coração é avesso a isso. E isso aqui reflete muito bem a situação. Aí nós pensaríamos, não é, que quando a humanidade visse o que é que resulta o abandonar a Deus, toda essa depravação, que uma vez que, se Deus não existe, tudo é possível. Você não tem como justificar nenhum comportamento moral. Ser fiel à mulher, ter uma só mulher, ser hétero, né? Não matar o próximo, por quê? Qual a razão para isso? Se você tira Deus da ética, tudo é possível. Então, a gente vê as pessoas defendendo esses absurdos na sociedade de hoje, nas redes sociais, e a gente pergunta, será que esse pessoal, isso aí o pessoal não percebe que é o castigo de Deus? Olha o que Paulo diz aqui no verso 32, que é a quarta parte da minha mensagem, rebelião. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A gente poderia pensar que a humanidade retrocederia. Deus revelou, eles rejeitaram, Deus retribuiu com mais pecado, deixando que eles se atolassem no pecado e produzisse todo tipo de confusão e de desordem na sociedade. Pensaríamos que isso levaria o homem ao arrependimento, mas não, o que é que eles fizeram? Mesmo sabendo, Paulo está dizendo aqui, eles conhecem a sentença de Deus. Vocês acham que eles não sabem? Está gravado aqui, aqui no coração. Eles sabem que tem um Deus e que eles um dia vão prestar contas diante desse Deus. Eles conhecem que há um Deus que vai passar uma sentença e que essa sentença é morte. Mas sabe o que é que eles fazem? Eles trincam os dentes e dizem, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não me rendo a esse Deus. Que venha o inferno eterno, eu prefiro queimar eternamente no inferno a me sujeitar a esse Deus e aceitar o seu Filho como meu Salvador. Sabendo a sentença de Deus de que são dignos de morte, morte aqui não é só morte física, mas morte eterna, morte, o castigo de Deus para o pecador. Sabendo disso, eles não somente praticam, mas até aprovam os que assim procedem. Ou seja, não somente eles mesmos fazem, mas eles encorajam os outros a fazer. Vinde, vamos queimar tijolos aqui, vamos fazer uma torre que alcance até os céus. Lembra da história de Nimrod? Deve lembrar por causa da novela de Gênesis, né, que todo mundo está assistindo aí. Então, né, vamos fazer uma torre que alcance até o céu. Pecadores encorajando pecadores a desafiar a Deus. A Torre de Babel é o melhor exemplo disso. Esqueça a novela lá, ela tem muita inconsistência, preenche muita lacuna, né? Eu não estou assistindo não, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia. Vamos concluir? Quais são as aplicações e conclusões que a gente tira para missões a partir disso aqui?
Primeiro, está muito claro por que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. A humanidade está cega, ela está perdida e ela é impotente para fazer alguma coisa. Ela não pode fazer nada. Não quer fazer nada e não pode fazer nada. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. A maneira pela qual Deus justifica pecadores se revela no Evangelho. Versos 15 e 16. Aliás, versos 16 e 17 que nós lemos no início. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Se nós não formos levar a essas pessoas a boa nova, primeiro a gente tem que começar com a má notícia, né? Temos que primeiro desconstruir a visão que eles têm deles mesmos, porque eles pensam que está tudo bem, lembra? Julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Eles pensam que está tudo bem. Primeiro nós temos que desconstruir a perspectiva que eles têm deles, tirá-los do conforto onde eles se esconderam de Deus. E dizer que eles fizeram esconderijos com folhas de árvore para si mesmos. E que eles são muito bem vistos e conhecidos pelo Deus que sabe todas as coisas. Depois a boa nova, que esse Deus em Cristo Jesus veio em busca do pecador perdido. No Evangelho, essa é a diferença do cristianismo para todas as demais religiões. Nas outras religiões, onde não tem essa visão, onde o homem é visto como bom, o fluxo da salvação é de baixo para cima. O homem procura e alcança a Deus. O cristianismo histórico é a única religião mundial em que o fluxo é ao contrário. Deus é que vem ao encalço do pecador, porque o pecador não pode fazer nada. Ele não quer fazer nada. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele não quer se converter, ele não pode se converter, ele não quer crer, ele não pode crer por ele mesmo. Se Deus não vier ao seu encontro e libertar a vontade dele, clarear sua mente, ajustar o seu pensamento e atraí-lo para o Evangelho de Cristo, de forma que ele venha muito livremente, quebrantado, arrependido, aos braços do Salvador. A última lição que eu quero tirar eu espero que não haja ninguém aqui, não creio que haja, mas é meu dever como pregador trazer essa implicação, que não haja ninguém aqui que tenha alguma ilusão de que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo no dia do juízo vão ser salvas. Elas não serão. Deus vai julgá-los de acordo com a luz que eles receberam. Claro, Deus não vai chegar para um pagão que mora lá no meio da Amazônia e dizer: por que você não aceitou meu filho? Quem é teu filho? Nunca ouvi falar. Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai julgá-lo pela luz da natureza e pela luz da consciência dele, onde ele sabe a sentença de Deus. E mesmo assim continuou a adorar o sol, lua, estrela e toda a criação. Espero que não haja ninguém aqui assim. E pela graça de Deus, amanhã nós vamos falar um pouco mais positivamente, né, do Evangelho que salva. Primeiro eu falei da parte negativa, ainda bem que Romanos não acaba só no capítulo 1, né? Mas amanhã eu vou falar desse Evangelho que nós devemos pregar. Que Evangelho é esse que nós temos que levar? E esse Evangelho só vai fazer sentido se você entender Romanos 1. Se você não entendeu Romanos 1, Romanos 3, que nós vamos falar amanhã, você não vai entender. Vamos orar? Ó Pai querido, que situação de miséria, de destruição, de morte e desgraça o pecado nos reduziu. Senhor, nós reconhecemos que somos indignos de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que somos merecedores do Teu juízo e da Tua condenação. É por isso que com grande surpresa, alegria e gozo, que nós ouvimos a boa notícia de que o Senhor quer salvar pecadores. O Senhor quer perdoar. O Senhor busca a reconciliação mediante Cristo Jesus. Ó Deus, que boa notícia para pecadores perdidos. Ajuda-nos a levar essa mensagem ao mundo inteiro, porque todos pecaram e carecem da Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe.